Doutora, obesidade, né? A gente falamos lá no início do podcast, né? Existe uma corrente aí para tentar romantizar esse CID, né? Eu sou corajoso, eu falo na cara, né? Depois você vai me relembrar o CID, eu vou escrever aqui, que eu quero saber o CID dessa doença para mim falar, não, você tem esse CID aqui. Então, assim, parte né, primeiro de tudo, da pessoa não ser negacionista, né? Porque, enfim, né, você negar uma condição que está ali, que pode, sabe, fazer a sua saúde ficar ruim, é negacionismo. Então, tipo assim, você sofre de obesidade, cara, aceite a sua situação e busque tratamento, porque é uma doença, né? Então, assim, né, o que o profissional endocrinologista pode estar ajudando, né, a pessoa que sofre com essa doença, né? Porque a obesidade cada vez mais, né? Novamente a gente volta a falar com a facilidade desses alimentos ultraprocessados, né? A vida é muito, muito dinâmica, muito rápida, então, assim, às vezes as pessoas não têm muito saco para ir na cozinha fazer uma comida legal, né, de qualidade, procedência, prefere pedir um fast food, alguma coisa, e aí, enfim, o resultado é isso, né, começa a ficar gordinho e tal, e aí vem uma porção de coisas depois, né. Como é que está a questão do acompanhamento do endócrino para esse tipo de paciente, doutora? Obesidade, ela passou a ser doença desde 2013, né, entrando como doença, né. Hoje vai modificar a questão do CID, né, porque ela, como é uma doença plurimetabólica, crônica, tem que se deixar isso claro, que é crônica, tá? Então, a gente tem que acolher aquele paciente que ele é portador da obesidade, conversamos com ele, mas também tendo uma equipe multidisciplinar. Tá? Não é só o endócrino que vai atuar, o endócrino vai orientar, mas nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, tá? Por quê? Porque com isso também tem as alterações de transtornos alimentares, dos transtornos compulsivos alimentares que podem endossar ainda mais aquela obesidade, tá? E isso é importante para aquele paciente porque ele já tem um estigma, ele já tem uma baixa de autoestima. Né? Ele já tem isso. E aí a gente precisa acolher esse paciente de tal forma que ele se sinta seguro e aí ele consegue aderir ao tratamento proposto. Né? Nós temos que ver também a questão como é as condições socioeconômicas daquele paciente, porque geralmente é um paciente que ele não tem tantas condições de ter tanto acesso a isso. Tem isso também, né? Mas o máximo que a gente pode fazer por ele, a gente tem que fazer da melhor forma possível, mas ele se conscientizando, ele sabendo que é uma doença crônica, que a gente vai fazer o possível para ele, com as novas medicações que a gente tem acesso, embora seja muito restrita, porque as mais modernas, o custo é muito alto, a grande maioria dos portadores de obesidade não tem condição financeira de comprar. Tá? E aí a gente vai fazendo as alternativas, mas também da melhor forma possível. Uhum. Entendi. Doutora, algumas condições da obesidade, elas chamam muito a atenção, né? Principalmente a parte psicológica, né? O obeso, ele tem um lado psíquico muito forte, ele é muito resistente ao tratamento, né? Para ele fazer a adesão, né, encampar mesmo o tratamento, às vezes é um pouco complicado. Isso também é um fator hormonal, né? Tem essa questão do vício, enfim, né? Então, eu queria que você falasse assim, um pouquinho como é que funciona o corpo do obeso, para as pessoas entenderem, né? Quais são os problemas que essa pessoa pode ter, né? Enfim, né? Porque, enfim, numa época que as pessoas falam assim, não, meu corpo, minhas regras, eu sou desse jeito, né? Se você não gosta do meu corpo, vai passar mal, enfim, né? Enfim. Mas quais são as alterações que a obesidade ocasiona no corpo da pessoa? Qual é, enfim, aonde ela vai atingir e quais são os problemas que podem acarretar por conta disso? Como a obesidade ela é plurimetabólica, ela mexe com tudo, então ela começa a alterar um hormônio chamado leptina,
que é produzido no intestino, tá? Isso ela começa a aumentar, aumenta a produção de serotonina, por isso que muitas vezes a grande maioria dos pacientes portadores de obesidade, eles têm os transtornos compulsivos, por isso que é necessário ter a avaliação da psicologia, porque comer é bom. Se alimentar é bom, não é ruim, não. Você vê que os grandes eventos da história da humanidade, tudo se relaciona em torno da mesa. Uhum. Você nasce, tem uma festividade, né? Né? Você casa, tem uma festa. Um comes e bebes. Um comes e bebe. Um batizado tem uma comes e bebe. Então, desde que o mundo é mundo, tudo se... Já tem peru, final do ano. Né, pois também. já tem o Chester. Então, tudo se torna... Eu sou time peru. Tudo se resume na mesa. Então, comer é muito bom, tá? Mas, a partir do momento que aquele comer compulsivo, que nós chamamos de fome hedônica, que tem um transtorno comportamental daquele paciente, porque ele vai ter uma relação emocional com a comida. Tá? Essa é a questão. Por isso que se caracteriza dele comer compulsivamente. Nós chamamos de fome hedônica. E a gente pergunta, que grupo alimentar você gosta mais? Qual o grupo alimentar que você gosta mais? Que horário você gosta de comer mais? Já levantou à noite e foi na geladeira? Aí a gente sabe que a gente tem um comportamento neuropsiquiátrico, com as alterações hormonais relacionadas à serotonina, à leptina, tá? A insulina, aí a gente sabe aonde dirigir. Mas sempre sabendo que aquele paciente que tem um transtorno compulsivo, ele tem que ter uma ação de base. Não é que ele seja resistente, é que muitas vezes aí onde precisa de um psicólogo que vai ver a questão sistêmica dele, para que ele possa aderir ao tratamento. É como se fosse dar vazão às suas ansiedades, porque ele dá vazão através da comida.